começar lá. Circunferência. Bom, olha só. Até eu posso ter falado isso, mas você já deve ter escutado algum professor falar assim, a área da circunferência. Pessoal, isso não está correto. Não está correto por quê? Tá? Ou o comprimento do círculo, também não está errado. Então, circunferência é uma coisa e círculo é outra, tá? Então, olha só, circunferência e vamos ver a diferença para círculo. Círculo. Vamos botar já assim, ó, círculo. Pessoal, circunferência é a linha que limita o círculo, tá? Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Vamos fazer assim, ó. Vamos fazer aqui uma rodinha aqui, ó. A circunferência é isso aqui, ó. É a linha que limita a figura, certo? E o círculo, pessoal, o círculo aqui é o preenchimento, ó. O que cabe aqui dentro é o círculo. Vamos imaginar uma situação bem louca aqui, ó. O círculo é o preenchimento. Nem sei se preenchimento escreve assim, mas não interessa. Tá? É o preenchimento. Então, vamos imaginar o seguinte, as peças das nossas casas, tradicionalmente, ou em geral, são retângulos, né? O quarto é um retângulo. Às vezes o cara faz uma parede chanfradinha ali e já vira um quadrilátero, um pentágono, se tem 5 paredes. Mas geralmente é um retângulo, a peça normal da casa. Tá? Então a área é o que eu coloco o piso no chão. E o contorno da peça, que eu posso chamar de perímetro também, é o rodapé de toda a volta. Mas tu vai imaginar a peça sem porta. Agora vamos imaginar uma peça redonda. Quanto de piso eu tenho que comprar? Eu tenho que comprar que fecha a área. Então é a área, esse verde aqui, ó. A cor, eu sei que vocês não enxergam muito bem, mas esse preenchimento aqui é a área. Quanto que eu compro de piso? E se eu fosse botar rodapé toda a volta, quantos metros eu preciso? Eu ia medir a circunferência. Então, a área é o círculo e o contorno é a circunferência. Então, o termo certo é o contorno da circunferência. Né? O contorno da circunferência aqui, ó. Contorno da circunferência, 2πr. Isso aí é a medida do contorno da circunferência. Então, vamos botar aqui, ó, comprimento, ó, comprimento da circunferência. E eu tenho a área do círculo. A área do círculo é quanto? πr ao quadrado. Bom, muitos alunos confundem uma com a outra, tá? Então, olha só, presta atenção. Em todas elas tem o 2, tem o π e tem o r. Até na área tem o 2, só que o 2 está aqui em cima. Daí tu vai pensar assim, ó, quando eu quero medir uma coisa de comprimento, ó, comprimento da circunferência, quero medir alguma coisa de comprimento, é tantos metros ou tantos metros quadrados? É tantos metros, não é metro quadrado. Comprimento é metro. E área? A área que eu vou ter nessa sala aqui vai ser 20 metros quadrados. Há uma casa com 50 metros quadrados, isso é área. Então, quando é ao quadrado, é área. Então, tu já sabe que tu vai botar o 2 ao quadrado quando for área. Área da circunferência. Então, o 2 vem de penduretinho aqui para ficar r ao quadrado. E quando é comprimento, o 2 vem na frente, fica 2πr. Tá? Para te não confundir o que é comprimento de circunferência com área da circunferência. Bom, uma coisa que todo mundo conhece é o raio, né? O raio é a medida do centro até qualquer ponto da circunferência. Circunferência é a linha da volta, tá? Isso aqui é o raio. Pessoal, se eu pegar de um ponto da circunferência e ligar em outro ponto da circunferência, passando pelo centro, olha só, se eu pegar um ponto qualquer da circunferência e ligar em outro ponto lá do outro lado da circunferência, passando pelo centro, vocês vão dizer assim, bah, mas o que é isso? É 2 vezes o raio. Porque do centro da circunferência até esse ponto é um raio. Do centro até o outro ponto é outro raio, é 2 raios. E nós chamamos de diâmetro, tá? Então, aqui o R é o raio, né? Isso aqui é o meu diâmetro. Tudo coisa que vocês já sabem, né? Se usa em física, se usa em química. Né? Então, por exemplo, eu tenho aqui alguma coisa circular, né? Uma calota de carro. Tiro a calota do carro. Eu quero saber o diâmetro. Né? Eu vou medir de um ponto até o outro lado, passando pelo centro.
Então, esta distância aqui, ó, é o que eu chamo de diâmetro. Agora, se eu pegar um ponto da circunferência e ligar em outro, não passando pelo centro, olha só o que vai acontecer. O centro está aqui, ó. O centro está aqui, ó. Ó, o raio sai do centro. O diâmetro passa pelo centro. Mas se eu pegar um ponto da circunferência e ligar em outro ponto, não passando pelo centro, isso aqui é uma corda. Corda. Depois a gente vai ver o que é uma secante. Pessoal, uma secante, eu já vou adiantar isso para vocês, que é uma coisa que a gente confunde bastante. Ó. Olha só. Uma tangente é uma reta que passa tocando num ponto só da circunferência. Passa tangenciando. E uma secante é aquela reta que passa cortando a circunferência em 2 pontos. Eu mesmo confundia, quando eu era aluno, o que era corda e o que era secante. Pessoal, a corda é o segmento de reta que fica interno dentro da circunferência. Interno, um segmento de reta. E a secante é uma reta que corta, ela segue. Ela não é só de A até B, ela é uma reta que passa aqui, se vai para o infinito. Então, isso é uma secante. Tá? Aqui são retas. Aqui a gente está vendo segmentos. Eu acho que eu botei tudo aí que está no material de vocês, a circunferência, círculo, diâmetro, que é 2 vezes o raio, corda. Ah, um arco. Pessoal, o que é um arco? Se eu pegar aqui, chamar isso aqui, deixa eu pegar uma canetinha vermelha aqui, não sei se está escrevendo essa. Se eu pegar aqui um ponto A e aqui um ponto B, eu tentei botar tudo na mesma figura, não sei se está ajudando ou está atrapalhando. Mas um arco é esta parte aqui, ó. Isso aqui é um arco. Como é que a gente chama de arco? A gente já viu isso, ó. A, B, e faz um arquinho na parte de cima. Só que o arco AB ali, eu marquei o ponto A e o ponto B. Muitos de vocês devem perguntar assim, tá, mas por que tu marcou o AB, esse arco aqui? Não poderia ser esse outro aqui na outra volta? Vou fazer mais claro aqui para vocês. Eu vou fazer a circunferência aqui e vou marcar 2 pontos, ó. 2 pontos. Ponto A e ponto B. Eu quero o arco AB. Pessoal, eu quero o arco AB. Vai ser esse aqui. Ah, como assim? Se não te falar nada, tu vai pegar o menor. Pelo outro lado, também é um arco AB, só que ele é maior. Quando o problema quiser que tu pegue o arco maior, ele vai dizer assim, qual é o maior arco de AB? Qual é o maior arco de AB? Daí o maior arco de AB é esse aqui, certo? Outra nomenclatura que se usa para pegar o maior arco é botar um outro ponto. Eu botar um ponto C aqui, ó. Botar um ponto C. Daí, olha aqui, ó, o arco AB é esse aqui, ó, é o pequeno. E o outro arco, ele pode dizer assim, ó, esse restante de arco aqui seria o arco ACB. E faz o arco. Ó, no momento que tu fala que é ACB, ó, ACB. Daí não tem como confundir um arco com outro. Então, a gente vai trabalhar com arcos também, tá? Agora, a primeira coisa que a gente vai ver é os ângulos dentro os ângulos na circunferência, tá? Eu tenho o ângulo central e o ângulo inscrito. É uma das coisas mais usadas nesse nosso material. É assim, ó, o que é mais usado? Faz um resumo. É o que a gente vai ver agora, que é ângulo central e ângulo inscrito, tá? E depois a potência de pontos, tá? É o mais usado. A gente vai ter outras coisas aqui, porque hoje alguns alunos me perguntaram umas questões de geometria plana. Eu estou devendo também algumas questões, que vou ver se entre hoje e amanhã eu faço alguma coisa. E eu fiquei pensando assim, ó, o meu curso de geometria plana, apesar de ter compactado para 6 semanas, pessoal, ó, ele é completo mesmo, né? Não está te preparando só para o Enem. E o Enem tem essa caixinha de surpresa, né? A prova, ela é mutante, é que nem vírus, ela é mutante. O último ano a prova já veio diferente. A gente está fazendo no curso regular aqui as provas de 2016 e a gente foi para 2017. E está seguindo uma linha. Vocês vão ver que no último ano, 2019, o troço já ficou um pouco diferente. Já vinha alguns detalhes da matéria. Tá? Então, a gente está com uma geometria plana bem completa. Tá? Mesmo sendo um curso modular, a gente está bem completo. Então, tem uns exercícios ali bem pegados ali para ficar... O livro foi baseado num dos clássicos da matemática aí, que é o IESE. Tá? Então, a gente está com
com uma matemática bem afiada, vamos dizer assim. Bom, então vamos lá. Então nós vamos ver aqui o ângulo no círculo, né? Ou na circunferência, né? Ângulo central e ângulo inscrito. Ângulo central e ângulo inscrito. Pessoal, isso aqui é importante. Importante mesmo, tá? Eu vou apagar aqui para vocês entenderem bem. Pessoal, o que é um ângulo central? Pessoal, olha aqui, ó, o ângulo central é que o vértice coincide com o centro da circunferência, tá? Então, o ângulo central é quando o vértice coincide com o centro da circunferência. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho a circunferência aqui, para vocês está no mesmo desenho, tá? Eu vou fazer em desenhos separados aqui para explicar e depois vou juntar eles, que é o que vocês têm no material de vocês. O centro da circunferência está aqui, ó, certo? O que é o ângulo central? Ele te dá um arco aqui, por exemplo, te dá aqui o ponto A e o ponto B, eu tenho o arco AB, ó. Eu tenho o arco AB, que é esse arco aqui, ó. Esse arco AB. Pessoal, olha só o que acontece aqui, ó. O ângulo central, esse ângulo aqui, ó, alfa. Pessoal, o ângulo central, ele coincide com o valor do arco. Então, se falar que o arco é 60 graus, meu ângulo central é 60 graus. Tá? Então, que fique claro isso, tá? Então, nós temos aqui, ó, que o meu ângulo central é o ângulo lá no ponto lá. Por exemplo, se botar como exemplo aqui, na hora do exercício aparece isso aqui, ó. Tá? Um ponto aqui e outro ponto aqui, ó. E vem assim, ó. E vem assim, ó, 87 graus. Esse 87 graus está no centro aqui, ó. Tá no centro. O vértice é o meu ângulo central, que é 87 graus. E se eu marcar de A até B, o meu arco AB é 87 graus. Tranquilo, isso aí não tem mistério. Agora, o mistério é o que vem agora. O que é o ângulo inscrito? O ângulo inscrito é quando o vértice, olha só, quando o vértice desse ângulo, o vértice, não coincide com o centro, não está no centro. O vértice está em um ponto da circunferência. Então, por exemplo, tu tens aqui a tua circunferência e pega um ponto qualquer. Peguei esse ponto aqui, ó. Peguei esse ponto. Aqui é o arco AB, aqui é o arco AB. Olha só, isso aqui é o arco AB, tá? E aqui tu pegou um ponto qualquer, isso aqui eu vou chamar de beta. Se o arco AB, por exemplo, se o arco AB, exemplo, o arco AB for de 120 graus, o beta não vai ser igual ao arco AB. Aqui é, né? Se eu dei que o arco AB é 87, o ângulo aqui dentro, o alfa, é igual a 87. O beta, que eu estou chamando para o ângulo inscrito, ele vai ser a metade sempre. Dá para provar isso? Dá, mas perde tempo. Tá? Isso aí vai ser tão usado, tá? Então, o que acontece? Esse beta aqui vai ser 120 dividido por 2. Se o alfa é igual ao arco AB e o beta é a metade do arco AB, eu chego a essa conclusão, que é o que está no material de vocês aí, ó. Olha só. Aqui está o centro. Se eu tiver um ângulo aqui, ó, alfa, observa o seguinte, tem o ângulo alfa. Eu marcar um ponto qualquer aqui, ó, qualquer ponto, vou marcar aqui, ó. Aqui, ó. Eu ligar esse ponto aqui e esse ponto aqui, aqui eu vou ter outro ângulo, que eu vou chamar de beta. Esse ângulo não é igual ao ângulo lá, porque um está no centro, é o ângulo central. E esse é chamado de ângulo inscrito. Ele é sempre a metade. Pessoal, eu falei que isso é uma das partes mais importantes da aula, tá? Então, nós temos aqui, ó, o beta vai ser a metade do ângulo alfa, tá? Os exercícios mais complicados aí de geometria, tem algumas coisas que, como eu falei, na escola, às vezes,
passa por cima e o aluno não percebe, tá? Se não tem circunferência, muitas vezes a gente resolve um exercício, né, com triângulo isósceles. Muitas vezes o triângulo isósceles é deixado de lado, né? Se usa muito mais o equilátero, né? Exercício com equilátero, equilátero. Daí vem o isósceles, o aluno acaba se perdendo. Então, o que mais me pergunto é exercício que se resolve com triângulo isósceles. E nesta parte aqui, isso aqui é fundamental. Se tem uma figura dentro de uma circunferência, isso aí nos ajuda bastante, tá? Então, o ângulo, pegando um ponto que não está no centro, é a metade do ângulo central. É basicamente isso que eu quero de vocês. Então, aqui, ó, se esse ângulo alfa aqui é 80 graus, no centro, ó, 80 graus, tu já sabe que esse beta aqui vai ser de 40 graus. É só a metade, tá? Tranquilos? Aqui vai ter um caso particular aqui dentro, tá? Que é o seguinte, que muitas vezes tu acaba decorando, tá? Eu vou colocar ele pequenininho aqui, eu me apertei, eu vou botar a fórmula dele para cá, para me ficar com esse espaço aqui, ó. Esse ângulo beta é a metade do ângulo alfa, tá? Então, um caso particular disso aqui é o seguinte, ó. Se eu tiver uma circunferência, presta bastante atenção, e eu construir um triângulo dentro dessa circunferência, presta bem atenção, e esse triângulo, um dos lados passar pelo centro, ó, aqui é o centro. Eu vou botar atravessado, de você estar retinho aqui, ó. Um dos lados passar pelo centro, um dos lados vai ser o diâmetro da minha circunferência. Porque o diâmetro é aquela linha que atravessa a circunferência e passa pelo centro. Eu vou fazer um triângulo qualquer. Veio aqui e veio aqui. Pessoal, preste bem atenção. Preste bem atenção. A teoria diz, geralmente o aluno decora, que quando um triângulo é inscrito é dentro, quando um triângulo é inscrito dentro de uma circunferência e o lado dele passa no diâmetro ou passa pelo centro, ele é retângulo. Pode decorar? Pode. Decorou e deu. Se o lado passar pelo centro, vai ser um triângulo retângulo. Mas qual é a explicação para isso? Olha só como é bem simples. Ó, presta atenção aqui, ó. Aqui eu tenho um ponto A e aqui eu tenho um ponto B. Eu quero que vocês enxerguem esse arco aqui, ó. Existe um arco AB. Existe um arco AB. Quanto é que esse arco AB? Se o lado do triângulo passou pelo centro, ele é um diâmetro. Ele partiu a circunferência em duas partes. Então, aqui embaixo, aqui eu tenho meia volta, que é 180 graus. Ó. Aqui embaixo eu tenho 180 graus. Então, o AB é 180 graus. E ele é o meu alfa, que é o meu ângulo central, que eu estou chamando de alfa. Certo? E esse ponto que eu tenho aqui atrás, ó, esse ponto que eu tenho aqui atrás, eu vou ter o meu ângulo aqui que eu... Quanto é que o beta... Olha aqui, porque ele abraça o mesmo arco, ó. Só que aqui é central, central é 180. Esse beta aqui, ele é o meu ângulo inscrito. E o meu ângulo inscrito é a metade do central. Se o central é 180, a metade vai ser 180 por 2, vai dar 90 graus. E nós já sabemos que o triângulo que tem o ângulo de 90 graus é um triângulo retângulo. Então, dentro de uma circunferência, eu posso montar vários triângulos, todos vão ser retângulos se um lado passar no diâmetro, tá? Essa figurinha aqui eu vou fazer assim, ó. Não, vou riscar aqui mesmo. Poderia fazer outro triângulo, ó, botando outro ponto aqui, ó. Se eu vier aqui e vier aqui, obrigatoriamente aqui é 90 graus. Por quê? Porque continua aqui o AB 180, que é o ângulo central, ó. Estou medindo o centro aqui. E esse ponto aqui está pegando o mesmo ângulo, só que ele é um ângulo inscrito. Então, é a metade do ângulo central, a metade de 180. Então, eu botei no material de vocês, ó, caso particular ali, ó. Fiz dois triângulos, muito parecido com o que eu fiz, só botei ele retinho ali para ficar mais bonito, tá? Ó, se o lado do triângulo for o diâmetro da circunferência, ele é retângulo, certo? Bom, e depois tem uma observação ali embaixo, não é muito usual, tá? Não é muito usual. Eu vou colocar aqui só para comentar, porque está no material de vocês. Ó. Olha só. Eu peguei e fiz um triângulo passando pelo centro, pelo diâmetro. Então, o triângulo que eu vou ter ali é um triângulo retângulo. Olha lá, vou ter um triângulo retângulo. Aqui é 90 graus. Pessoal, o centro aqui, ó, aqui é o centro da circunferência. Significa que esse pedaço aqui é igual a esse aqui. Concorda comigo ou não?
Ó, o centro divide em duas partes. E particularmente do centro até a circunferência, tanto para um lado como para o outro, isso aqui é o raio. Isso aqui não é o raio? Se o lado é o diâmetro e o centro está no meio, tem um raio para um lado e um raio para o outro. Eu estava falando o seguinte, ó, eu tenho a mediana, o centro da circunferência é a mediana. Divide esse lado em duas partes, que é o raio. Então, isso é o raio, isso é o raio. Só que a distância da mediana coincide com quem? Com o raio também, ó. Tá pegando do centro até esse ponto aqui, ó. Então, é o raio. Então, por isso que tem a observação que a mediana do triângulo inscrito na circunferência vai ser também uma mediana. A mediana coincide com o raio. Vou sair aqui para vocês tirarem um print da tela. Larissa, tá travando ainda, Larissa? Só às vezes, mas eu acho que pode ser minha internet. Que tá desde ontem bem ruim. Eu mandei uma foto aí, medi na hora aqui, tá 99 mega. Ela é de 240. Então, tu vê, uma internet de 240, a gente tá com menos da metade, né? Eu tô longe do modem, né? Mas eu tô cabeado, né? Tô com cabo. Então, anda ruim mesmo. Muita gente usando, né? Bom, vamos adiante, então. Vou apagar essa parte aqui. Vamos lá. Para ver se a gente faz exercícios hoje. Pessoal, potência de ponto, tá? Então vamos aqui, ó. Potência de ponto. Pessoal, o que seria a potência do ponto? Só para a gente ter uma ideia, tá? Um ponto fora, ele pode estar fora da circunferência, ele pode estar em cima da circunferência, ele pode estar dentro da circunferência, tá? Então presta atenção aqui, ó. A potência de um ponto seria o seguinte, ó. Você tem um espacinho pequeno, mas só para a gente ter uma ideia aqui, ó. Se eu tiver um ponto aqui fora e eu traçar uma secante, ó, uma secante, que é uma linha que vai cortar dois pontos da circunferência, aqui eu vou ter uma medida que eu posso chamar de A, ó, esse pedacinho é A, isso aqui é B, tá? A potência de um ponto, vou botar assim, ó, potência do ponto P, naquele ponto P, sempre vai ser assim, ó, a parte de fora vezes o todo, tá? A parte de fora não é A vezes B, tá? Não é A vezes B. É a parte de fora, A, que multiplica o todo. Quem é o todo? A mais B. Bom, vamos fazer um exemplo numérico aqui para vocês entenderem melhor o que é uma potência de um ponto. Então, por exemplo, se eu tenho aqui um ponto aqui e uma secante aqui. Aqui é 2 e aqui é 6, por exemplo. A potência do ponto P vai ser 2 que multiplica 8. De onde é que saiu? 2 é a parte de fora e 8 é 6 mais 2. Isso aqui vai dar 16. Isso é a potência de um ponto. Bom, das potências dos pontos, a gente vai ter três situações, tá? Duas cordas dentro da circunferência, tá? Vão ter duas secantes e uma secante e uma tangente. Eu fiz o meu esquema aqui, que é o jeito que está no material de vocês, tá? Tem toda a dedução para achar da onde é que saem essas fórmulas? Tem, mas não vale a pena, tá? No meu material, às vezes, eu dou aula para vocês no sábado, né?
E antes de dar, para não dizer que eu não olho o material antes, eu faço o seguinte, às vezes eu pego para deduzir certas coisas. Eu sei que é mais prático, ó, é assim e deu. Aqui é um curso modular, até no curso normal a gente consegue deduzir mais coisas. Tá? É que negócio, eu tenho que saber, o professor tem que saber a dedução. Num aperto, o aluno, mas por quê? Porque, não, porque disso aqui. Tá? Mas para vocês tem que ser mais prático, você não pode perder tempo. Então, olha só, a gente tem aqui ó, 2 cordas dentro da circunferência. Olha só, 2 cordas. 2 cordas. Agora vocês já vão entender o que eu estou dizendo aqui. Ó. Eu tenho uma circunferência aqui e 2 cordas. Vou fazer uma corda assim e outra corda assim. Pessoal, a intersecção delas não necessariamente precisa passar no centro. Tá? Então, eu tenho 2 cordas ali. Eu vou botar os valores da corda conforme o material de vocês, só para ficar a mesma nomenclatura aqui, para não dar confusão. Ó. Eu chamei aqui de A, aqui de B, aqui de C e aqui de D. E aqui em cima eu botei assim, ó, regra de 3. Regra de 3. Na realidade, é uma proporção que se faz. A gente vê que esses ângulos aqui, ó, esse ângulo é o mesmo desse, esse ângulo é o mesmo desse, faz por semelhança de triângulos e vai dar uma proporção. Não nos interessa aqui. Eu ia encher toda essa parte do quadro aqui para provar uma coisa que é mais fácil dizer para vocês. 2 cordas, tu vai pegar os comprimentos ali que tem A, B, C e D, que eu botei ali, e tu faz que nem regra de 3. Tu multiplica, ó, A vezes B é igual a C vezes D. A gente vai fazer exercício só aplicando isso aqui, tá? Vamos botar um exemplo aqui, ó. Vamos supor aqui, ó, um exemplo. Vamos supor que tu tem uma circunferência aqui e 2 cordas, tá? 2 cordas assim. Aqui é 8, aqui é 6 e aqui é 2. Quanto é que vale essa aqui, ó? Um exemplo, tá? Pessoal, simplesmente tu vai fazer, ó, 8 vezes 2, já está em X, ó. Quando a gente faz a regra de 3 não multiplica em X, aqui já está em X, tem um X ali dentro. Então, olha só, 8 vezes 2, 8 vezes 2 é igual a 6 vezes X. 8 vezes 2 dá 16, é igual a 6x, x é igual a 16 dividido por 6. São pares, 8 terços. 8 terços, se for 6, dá 2. 6 sobrou 2. 2 terços é 666. 2,6666, deu uma periódica aí, né? 2,6666, porque eu chutei os valores só para mostrar para vocês. E agora a gente vai ter aqui, se tiver duas secantes. Pessoal, olha aqui, ó, eu tenho a circunferência, eu tenho uma secante aqui e outra secante aqui, e um ponto lá fora, certo? Vou botar as mesmas letras para vocês. 2 secantes lá em cima, A e B lá em cima, C e D. A e B, esse pedaço aqui é A e B, e aqui embaixo é C e D. Pessoal, como é que eu vou fazer aqui? Ó? Aqui é um ponto P. Eu tenho a potência, olha só, eu tenho a potência do ponto, que é a parte de fora vezes o comprimento total. Então, eu vou ver a potência do ponto na parte de cima. A parte de fora é B. B que multiplica tudo, que é A mais B. Olha só, eu peguei a parte de fora, B, e eu multipliquei por tudo que é A mais B. Embaixo eu faço a potência do ponto, é a mesma coisa. A parte de fora é o D, que eu multiplico C mais D. Eu escrevi aqui em cima que a ponta vezes o todo. Ó. Tudo vezes a ponta é igual tudo vezes a ponta. Isso aqui é palavras minhas, tá? Ó, tudo vezes a ponta é igual tudo vezes a ponta. O que é tudo? A mais B, tá aqui. Vezes a ponta, que é B. A ponta é a parte de fora aqui, né? Tá? Embaixo, ó, tudo. O que é tudo? C mais D, que multiplica a ponta, que é D. Tranquilos? Feito? Bom, o que nós temos agora? Então, lá tem 2 cordas, 2 secantes. Agora a gente vai ver uma secante e uma tangente. Olha só, uma secante e uma tangente. Uma secante e uma tangente.
Então, aqui eu vou ter aqui a secante e aqui eu vou ter a tangente. Vou botar a mesma nomenclatura do material de vocês, AB em cima, AB em cima e o C aqui embaixo. Pessoal, vai continuar essa regra, tudo vezes a ponta é igual a tudo vezes a ponta. O que é tudo? Pessoal, o que é tudo? A mais B. A mais B é tudo. A mais B é tudo vezes a ponta, que é o B. Ficou exatamente igual aqui, ó. A mais B vezes o B. E aqui, o que é tudo? O que é tudo? É o C. E o que é a ponta? É o C também. C vezes C dá C ao quadrado. Então, parece ser outra fórmula, mas as duas é a aplicação aqui da potência do ponto, tá? Da potência do ponto. Vamos ver alguns exemplos aqui, ó. Eu vou fazer exemplo aqui de duas secantes, ó. Exemplo de duas secantes aqui, ó. Olha só o que vai acontecer aqui. Vamos pegar aqui algo desse tipo assim, ó. Isso aqui vale X, eu quero saber o X, esse pedaço, aqui vale 4, aqui vale 8 e aqui vale 3. Vai dar porcaria inventando desse jeito. É melhor pegar um exercício já de vocês aqui, que é mais prático. Aqui, ó, tem aqui, ó, no primeiro exercício, o item B, tá? Exercício 1, tá assim, exercício 1, item B. Fica mais fácil para não dar bobagem. 5, 4 lá em cima. 5, 4 e aqui X e 3, tá? O que eu vou fazer aqui, ó? Aqui eu tenho um ponto. Eu tenho a potência do ponto aqui. O que eu vou fazer na potência do ponto? Eu vou pegar o todo, 5 mais 4, ó. 5 mais 4. Vou fazer aqui embaixo aqui para fazer outro exemplo lá, ó. 5 mais 4, que é o todo, vezes a ponta, que é 4, ó. Tudo vezes a ponta. Lá por baixo, quanto que é tudo? X mais 3. Tudo é X mais 3. Vezes a ponta, que é 3. Vou fazer a distributiva aqui, ó. O 5 multiplica o 4 é 20. Mais 4 vezes 4 dá 16. Aqui vai dar 3x mais 3 vezes 3, 9. Aqui 20 mais 16, 36. Esse 9 positivo passa a menos 9 é igual a 3x. Bom, 36 menos 9 dá 27. Então fica 3x igual a 27. X é igual a 27 por 3 vai dar 9. Então meu x é igual a 9, é o item B do primeiro exercício, eu já aproveitei ali. Tá? Esse 5 mais 4 some daqui. Vamos fazer um que tenha uma secante e uma tangente. Uma secante e uma tangente. Vamos pegar aqui um exemplo também para não dar conta muito quebrada. Assim, ó. Vamos ver se tem algum aqui. Tem. Ó, o C, tá? O mesmo exercício aqui, o item C. Então, eu vou ter aqui o X lá em cima. Ficou ao contrário aqui. Só vai estar de cabeça para baixo, tá? Essa tangente vem lá por cima. Eu vou fazer igual, para ficar igual ao material de vocês. Então, aqui eu tenho uma tangente e aqui eu tenho uma secante. E aqui eu tenho o ponto P. Aqui é o X que eu quero descobrir. E na parte de baixo ali, 6 e 2. 6 e aqui eu tenho 2. Bom, como é que eu vou fazer? Eu vou apagar esse pedaço aqui, ó, tá? Que X é essa distância. Olha só, é tudo. Tudo é X. Vezes a ponta. A ponta vale X também. Então, vezes X. Ou X ao quadrado, que é o que eu botei aqui, ó. C ao quadrado, a tangente ao quadrado. X vezes X. Agora, tudo, quanto é que é tudo? 6 mais 2. 6 mais 2 é tudo. Vezes a ponta aqui, que é 2. X ao quadrado é igual a 6 mais 2, 8. 8 vezes 2, 16. X é igual a raiz de 16. X é igual a 4. Tá? Então, a gente tem o X igual a 4 para o item C do primeiro exercício. Tudo bem? Tranquilos? Ângulo excêntrico, o interno. Olha só, vou ter a circunferência aqui.
Vamos fazer o mesmo, as mesmas nomenclatura. AB na direita e CD aqui, o A embaixo, né? Tá. Então, a gente vai ter isso aqui, ó. AB é esse arco aqui, ó. Eu vou fazer assim para destacar mais, tá? E aqui CD. Aqui vai ter um arco. Então, por exemplo, eu posso dar lá que aqui é 30 graus e aqui é 80 graus. Qual é o ângulo aqui? Ó? Por OPV, nesse cruzamento, ó, isso é um vértice. Os dois lados dos ângulos são iguais. Posso chamar de alfa. Assim, ó, o que o aluno precisa saber? Depois eu mostro para vocês, se o cara não souber isso, qual é a dificuldade que ele vai ter. Olha só, eu vou pegar aqui, ó, se eu quero saber esse ângulo alfa, basta pegar o arco que foi dado desse lado, que é o AB, somar com o arco do outro lado, que é o CD, e dividir por 2. É uma média. Então, assim, ó, se aqui é 30 e lá é 50, aqui é 30 e lá é 50. 30 mais 50 é 80. Divide por 2, internamente é 40. Agora, imagina, para mim convencer vocês que isso é verdadeiro, eu não quero entrar na dedução. Até for mostrar a dedução para vocês, vocês vão ver que não vale a pena. Mas para convencer que isso é verdadeiro, se esse ponto aqui passasse bem no centro, ó, se esse ponto passasse bem no centro aqui, ó, bem no centro, e eu falasse que esse ângulo aqui, ó, esse arco aqui, AB é 60 graus. Se ele passasse bem pelo centro, isso aqui seria um ângulo central. E o ângulo central, o ângulo é igual ao arco. Então, aqui seria 60 graus, se passasse pelo centro. Agora, se isso aqui é um vértice, no outro lado, esse ângulo aqui é igual, 60 graus. Tudo bem? E o que acontece? Se ele é central, porque está no centro, esse 60 também é central. Então, ele é igual ao arco desse outro lado. Então, o arco desse lado aqui é 60 graus. Olha só, aplicando a fórmula, eu quero saber esse ângulo alfa agora. Eu deduzi que é tudo igual, não? Mas quero saber quanto vale esse alfa. Eu pego o arco AB, que é 60, mais 60 do outro lado, divido por 2. A média de 60 e 60 é 60, né? Então, o ângulo é 60. Então, vai coincidir só se ele passar no centro. Agora, se ele não passar no centro, o que vai acontecer? Né? Se ele está para cá do centro, esse ângulo aqui é menor do que esse. E esse aqui vai ser diferente, vai ser a média deles. Tá? Eu tenho um exercício aqui, não sei se da URGS, não é desses que é para treinar, é lá nos exercícios de prova mesmo. Deixa eu ver um aqui. O exercício 10, EAR, tá? Concurso militar aí. Ó. A questão número 10, lá para frente, lá quando vem essas questões de provas, assim, ó. A questão número 10 é essa aqui, ó. Dá uma olhada nessa questão aqui, ó. Tá, aqui fica fora de foco, que eu troquei as lentes da webcam para ter o foco no quadro. E não mais... Olha, não funciona mais como webcam. Não é nem por causa disso, é porque eu estou com foco fixo lá no quadro, tá? Então, é essa questão aqui, ó. Tá? Dá uma olhadinha aqui, ó. Então, olha só, essa questão número 10 diz assim, ó, no material de vocês. Vou fazer ela aqui, ó. 10. Duas cordas se cruzam em pontos distintos no centro da circunferência, conforme o esboço. Duas cordas se cruzam num ponto distinto do centro, diferente do centro. Então, olha só, ele está me dizendo que duas cordas se encontram fora do centro. Ó, fora do centro. O centro é aqui, ó, fora do centro. Daí diz assim, ó, conforme o esboço. A partir do conceito de ângulo excêntrico interno, é o que a gente está vendo, a medida do ângulo x. Pessoal, ele quer esse ângulo x aqui, ó, ele quer esse arco aqui. Ó. Ele me dá que aqui é 60 graus e ele me dá que aqui é 50 graus. Pessoal, olha aqui, ó, isso aqui não é, esse 60 graus não é o meu ângulo excêntrico interno, esse 60 graus. Esse 60, que é o mesmo daqui, ó, esse 60
é a média aritmética dos arcos. Então, eu vou fazer x mais 50 dividido por 2. Ó, é um exercício extremamente simples. Simples. Estão vendo agora? A gente viu a matéria, o exercício extremamente simples. Mas esse mesmo exercício, no meio da prova, muita gente agora, quanto é que é? Muita gente vai dizer assim, bah, mas se aqui é 50, aqui é 50 também. Se fosse no centro, sim, mas não é no centro. Tá? Então, olha só aplicação de fórmula aqui. Ó, 60 vezes 2, 120. É igual a x mais 50. Passa o 50 para o outro lado. 120 menos 50 é igual a x. O x é igual a 70 graus. Tá? Se tem uma grande discussão em educação, né, que o jeito que a gente está fazendo aqui, vocês estão com aquela sensação assim, tem que decorar a fórmula. Isso é muito criticado, né? Tá? E o Enem, ele está sendo modificado, mas, ao mesmo tempo, ele procura não botar coisas de decorar a fórmula, mas volta e meia aparece. Tá? Então, há uma discussão. E o aluno, vocês já são de uma geração que já vieram no meio desse discurso que eu não concordo muito, né? Eu tenho filhos pequenos, né? Eles têm até o 3º ano para ler, eles não estudam mamemi momu, babebi bobu. Agora deu essa pandemia e eu tenho um filho de 5 anos que está no pré, não está nem no 1º ano. E quando deu essa pandemia, eu falei assim, não, vou deixar ele na escola porque não sei quando vai voltar e vai trocar toda a dinâmica da nossa vida. Daí eu fui lá, não cancelei. O outro não, o outro está na 4ª série. Daí fiquei pensando, qual é o objetivo da escola num prézinho para uma criança de 5 anos? É fazer eles tentarem ler. Só que eu sou do método antigo. O que eu fiz com o Gustavo? Botei no YouTube. Um dia, mamemi mamu. Outro dia, papepi bobô. Totalmente contra a didática de hoje em dia. Ele está lendo tudo. Ele está lendo tudo. Tá? Agora, vou me criticar, rale-se. Eu estou com meu filho lendo. Né? Hoje ele olhou para a TV e leu um negócio ali. Né? Daí a gente disse assim, que legal, está lendo. Ele ficou todo feliz. Tá? São técnicas diferentes, mas é assim. Tá? Então, tu quer aprender matemática sem querer ter fórmulas. Não vai aprender nunca. Tá? A gente sabe disso. Agora, que dá para deduzir, dá, mas tu sofre muito mais. Tá? Aqui mesmo, como é que eu faria esse troço aqui? Ó? Olha só, deixa eu pegar aqui o... Não sei se vale a pena a gente fazer isso, mas... Tu quer saber aquele ângulo alfa dali, né? Tu quer saber esse ângulo alfa aqui, certo? A gente pode fazer o seguinte, ó. Vamos chamar aqui, ó. Olha só, quero saber esse ângulo alfa. Eu dei a formulazinha pronta e falei que era a média e deu para a bola. Agora vamos fazer isso aqui, ó. Vai começar a complicar. Vou fazer um triângulo aqui, ó, e eu vou chamar isso aqui de... Aqui é alfa, que eu quero saber. A minha pergunta é quanto é que é o alfa. Eu vou chamar isso de beta e eu vou chamar isso de gama. Tudo bem? Tranquilos? Eu simplesmente fechei um triângulo. Isso aí seria a maneira de fazer as coisas sem as fórmulas. Eu quero saber quanto é que é aquele alfa. Olha só que coisa interessante. Esse beta aqui, ó, esse beta, ele abraça todo esse arco AB. Ó, esse beta aqui, ó, com a linha vermelha e essa azul, ele pega todo esse AB. Então o beta é igual ao arco AB? Não, só se ele fosse central. Se ele fosse central, ele teria o mesmo valor do arco. Mas ele não é central. Toda aula um 0,11 milímetros. Tá? Olha aqui, ó. O beta aqui, ó, tá pegando o B e o A. Ele é AB? Não. Se ele for central, sim. O ângulo central, ele abre os braços ali, ele tem o mesmo valor do arco. Mas ele é um ângulo inscrito. Ele está em cima da circunferência. Então, ele é a metade do central. É a metade do arco. Então, esse beta aqui, ó, seria dividido por 2. Bom, quanto equivale esse gama aqui? Ó? Olha só, quanto vale esse gama aqui? Ó? Esse gama, ele está abraçando quem? Esse gama está pegando do D até o C. Pessoal, isso aqui não é para fazer, eu só estou mostrando para vocês que
Ah, não quer decorar a fórmula? Tu vai sofrer. Ó. Esse gama aqui está pegando de C até D. Então, o gama é o arco CD. Se ele fosse central, sim. Mas ele não é. Ele está num ponto da circunferência. Então, é dividido por 2. Ele é um ângulo inscrito. Agora, olha só. Esse ângulo alfa aqui, que eu quero saber, ó, esse ângulo alfa, quanto é que vale esse ângulo alfa? Pessoal, aqui eu tenho um triângulo, que eu falei para vocês que eu fiz um triângulo. Eu vou pintar ele para vocês enxergarem aqui. Ó. Esse ângulo alfa, ele é o ângulo externo desse triângulo aqui que eu pintei. Ele é um ângulo externo, é um prolongamento do lado com o outro lado. Esse ângulo é um ângulo externo. O ângulo externo de um triângulo é igual à soma dos ângulos internos do triângulo. Então, eu posso dizer que esse alfa que eu estou procurando, ele é igual a beta mais gama. Beta mais gama. Ah, mas daí tu decorou que o ângulo externo é igual à soma dos ângulos internos. Tá, não quer fazer isso? Põe 180 menos alfa aqui dentro. Que isso aqui é meia volta. Isso aqui é alfa, aqui dentro é 180 menos alfa. Soma os 3, igual a 180, vai chegar na forma. Mas é muito sofrimento. Olha só, esse alfa aqui vai ser o beta, que é o ângulo AB, o arco AB sobre 2, mais o gama, que é o CD sobre 2. Então, o alfa é o ângulo AB mais CD dividido por 2. Vai lá, cheguei na fórmula, cheguei. É muito sofrimento, tá? Eu estou mostrando para você, se o cara esquecer da fórmula, tu pode fazer triângulos ali dentro e usar tudo, porque a aula mais importante é de triângulos. Olha o material de hoje, bem fininho. Olha o material da semana 2 ou 3. Semana 2 ou 3, é bem grosso. Tá? Então, a gente vê essa diferença. Tá? Lá é a base de tudo. Transforma em triângulo, tu vai te safar. Esse é o ângulo excêntrico interno. Vamos ver o ângulo excêntrico externo. E depois vamos só para exercício. Essa parte é bem folgada. Semana que vem é o último dia do nosso curso e é uma das aulas mais importantes. É a área de figuras planas. Área de quadrado todo mundo já sabe, área de triângulo, base vezes altura dividida por 2, mas tem muito mais áreas. Tá? Tem uma questão que estão me perguntando bastante. Tá? Hoje eu acho que até botei no grupo ali, botei no grupo a resolução dela. E eu coloquei ela na semana 2. Na semana 2 tem que fazer por semelhança de triângulo. É um terror fazer aquela questão por semelhança de triângulo. Daí hoje eu comentei ali, tu pode fazer por lei dos senos, que é tranquilo. Tá? Eu coloquei a resolução pela lei dos senos. E ela é muito interessante na aula que vem. Na aula que vem, por áreas, aquele tipo de exercício que te dá o raio, um triângulo inscrito numa circunferência, te dá o raio, te dá uns lados ali, pergunta a altura, por exemplo. É uma barbada com a aula 6 da semana 6. Tá? Então, semana que vem eu quero ver se sobra tempo para fazer ela, para mostrar para vocês. Por semelhança de triângulo, eu já até desisti, é bem complicado. No curso regular, não sei se a Flávia está hoje em aula, a Flávia até nos deu um toque, a gente travou nela no curso regular e a Flávia nos deu uma força, a gente resolveu e depois fui para casa e resolvi de outras 2 maneiras diferentes, porque complica muito por semelhança de triângulo. Bom, apagando aqui, vamos ver o que acontece por fora. Pessoal, para mim, vocês têm que saber só se é dentro. O arco AB mais o arco CD dividido por 2, deu para a bola. Ah, professor, mas se for externo? Só troca o sinalzinho. De mais, tu vai botar menos e deu para a bola. Olha só, então eu tenho aqui ó, a circunferência, vou botar aqui, ó, ângulo excêntrico externo. Ó, ângulo excêntrico externo. Vamos pegar a circunferência, vamos fazer o mesmo esquema, uma grandona aqui, para todo mundo enxergar bem. Vamos pegar aqui um ponto aqui e outro. Aqui eu vou ter um ângulo central, eu acho que eu chamei de alfa, né? Chamei de alfa. E aqui de AB, eu acho que é a mesma nomenclatura, AB. E eu botei um ponto aqui fora. Um ponto qualquer aqui, ó, ponto P aqui. Vai ligar no A e vai ligar no B. Aqui é o ângulo beta. É o que eu quero saber, esse ângulo beta.
Só que no momento que eu ligo o ponto P no AB, ele corta 2 pontos da circunferência, e aqui eu tenho outro arco, ó, CD. Então agora eu tenho 2 arcos. Eu tenho esse arco aqui, que é o AB, ó, tenho esse arco, que é o AB, e eu tenho esse arco aqui, que é o CD. Quanto é que vale esse beta aqui? Pessoal, simplesmente eu vou pegar o arco AB, olha lá, pegar o arco AB, diminuir do arco CD e dividir por 2. É a mesma formulazinha? É. Só trocou quem? Só trocou o sinal. Tranquilos? Dá para deduzir aqui? Dá. Tá? Mas não vamos perder tempo, vamos aplicar isso nos exercícios, que é mais interessante nas situações de exercício. Então, aqui a gente tem o ângulo excêntrico interno e o ângulo excêntrico externo, que eu pulei, que deu aquele probleminha ali de estar travando a aula. Tá? Eu acabei pulando. Então, vou deixar vocês aí para tirar um print. Agora eu acho que é o último quadro, tá? Eu acho que é o último quadro aí, tá? Daí a gente vai treinar alguns exercícios aí que eu acho que é interessante para a gente fazer, tá? Esse último quadro aqui tem algumas ferramentas bem interessantes para resolução de exercícios. Então vamos lá, regra do bico. Eu chamo de regra do bico, tá? Olha só, o que seria a regra do bico? Bah, isto é fantástico. Isso aqui ajuda demais. Tu tem uma circunferência qualquer, ó, tens uma circunferência qualquer, e 2 tangentes vão passar por ela. 2 tangentes qualquer. Olha só, vai passar uma tangente aqui, ó, tá? Vai pegar num ponto só. E vai passar uma tangente aqui assim, ó. Vai ter um ponto lá, uma tangente aqui, ó. Tá? Preste atenção agora. Isso aqui é muito legal. Isso aqui ajuda bastante nos exercícios. Então, o que ocorre aqui? Ó? Eu tenho um ponto aqui, ó. Eu tenho um ponto que é o centro, né? O centro da circunferência. A distância do centro até o ponto de tangente sempre é perpendicular. E essa distância é o raio da minha circunferência, sempre. Então, isso aí, na hora do exercício, ajuda bastante. Aqui eu tive outro ponto de tangência, que é onde a reta tocou. Do centro até esse ponto de tangência, sempre perpendicular, e tem o valor do raio. Mas o mais interessante é que quando as retas tangenciam a circunferência, esta distância aqui, ó, do ponto de tangência até o ponto externo aqui, ó, elas são iguais. Eu vou botar assim, ó, um tracinho aqui é igual a um tracinho aqui, ou seja, esta distância aqui, eu prefiro fazer isso aqui do que botar esse tracinho para não dar confusão. Se aqui é 23, aqui vai ser 23 obrigatoriamente, tá? Isso é fantástico, isso aí te ajuda muito na hora dos exercícios, tá? Então, preste bastante atenção. Outra coisa que a gente tem aqui, ó, é o quadrilátero inscrito, tá? Que a gente vai ver daqui a pouco. Não tem no material de vocês o quadrilátero circunscrito na circunferência. E tem uma propriedade que é muito difícil, por isso que eu não botei de aparecer, por isso que eu não botei no material de vocês. Mas com a regra do bico eu chego nessa propriedade. Olha que coisa interessante aqui, ó. Eu vou pegar aqui, ó, uma circunferência. Então eu vou botar assim, ó, quadrilátero circunscrito, ou seja, no lado de fora, a circunferência. Não é o que vocês têm aí. Não é o que vocês têm aí. Tá? O que vocês têm é inscrito. Vou fazer circunscrito. Eu vou pegar aqui uma circunferência aqui qualquer e eu vou fazer um quadrilátero aqui. Vou fazer um quadrilátero aqui, aqui, aqui
aqui e aqui. Eu vou fazer ele maior. Como eu falei para vocês, eu vou deduzir uma coisa que eu sei. Se eu pego um exercício de um quadrilátero circunscrito à circunferência, eu já sei que somando um lado com o lado oposto é igual à soma dos outros lados opostos. Eu tenho isso na cabeça numa emergência. Eu pegar um exercício que é difícil de aparecer, mas eu tenho essa propriedade. Agora eu vou mostrar para vocês aqui. Vamos fazer grandão aqui que fica melhor. Não ficou muito bonito. Tangencia aqui. Tangencia aqui. Tangencia aqui. E tangencia aqui. Ó, tem um quadrilátero. Olha só, eu tenho um quadrilátero, tá? Circunscrito a uma circunferência. Eu olhei para a TV agora, não achei muito bonito o meu desenho, mas não interessa. Eu vou aplicar a regra do bico, presta atenção. Se daqui do ponto de tangência até aqui, isso aqui vale A, isso aqui vale quanto? Vale A também. Mas para valorizar aquilo ali, tá? Porque isso aqui dificilmente vai aparecer, tanto é que eu não botei no material de vocês. Tranquilos aí? Agora, se do ponto de tangência até esse vértice aqui, até esse ponto aqui, se eu falar que isto vale B, aqui vale B também. Tudo bem? Tranquilos? Se eu falar que isto aqui vale C, da tangente até aqui vale C, o meu ficou muito quadradinho, eu queria um troço bem torto aqui. Tá? Mas não faz mal. Se aqui vale C, aqui vale C também. Porque a regra do bico, ó, a regra do bico, ó, tangenciou aqui, se esse pedaço vale C, esse pedaço vale C. Se esse pedaço vale D, esse pedaço vale D também. Agora, olha só o que eu vou fazer aqui, ó. Olha que coisa interessante. Eu vou somar. Eu não quero botar aqui, eu quero botar o que interessa ali. Eu vou somar, vou ter que pôr por aqui, ó. Vou somar os lados opostos. Vou somar os lados opostos. Esse lado com esse. Quanto é que deu esse lado aqui? A mais B. E aqui embaixo deu quanto? Mais C mais D. Eu somei esse lado aqui que é A mais B com esse que é C mais D. Agora eu vou somar esse lado aqui, ó. Eu vou somar esse lado aqui, ó. A mais C é igual a esse lado aqui que é B mais D. Compare isso aqui, ó. Eu somei esses dois lados opostos, deu A mais B mais C mais D. Somei esses dois lados opostos, ó, deu A mais B mais C mais D. Isso significa, se aparecer na prova algo assim, ó, vamos botar um exemplo assim, ó. Se aparecer na prova assim, ó, tem que ter uma circunferência dentro, né? Quadrilátero assim, ó. Se tiver assim, ó, 8, 12, vamos botar aqui 20. Quanto é que vale esse X aqui, ó? O que tu vai fazer aqui, ó? Simplesmente é isso, ó. 20 mais 8. 20 mais 8, ó, somei os lados opostos. Vai ser igual a soma desses lados opostos, x mais 12. 20 mais 8, 28. Esse 12 passa a menos 12, o meu x vai ser igual a 28 menos 12, vai dar 16, né? 16. Esse x aqui é igual a 16, ó. 16 mais 12, 28. 20 mais 8, 28. Isso é uma propriedade do quadrilátero circunscrito na circunferência. Não está no material de vocês. Pouquíssimos, raríssimos casos tu precisar disso para resolver um exercício. O outro também é difícil de aparecer, mas já é um pouquinho mais comum, que é o quadrilátero inscrito na circunferência, ou seja, o quadrilátero dentro da circunferência. Então, nós temos aqui, ó, quadrilátero, inscrito na circunferência. Então, vamos botar a circunferência aqui. Tentar fazer o quadrilátero parecido com o de vocês, assim, ó.
Troço bem puxado lá para o canto, lá, mais ou menos assim, aberto aqui, né? Bem aberto para cá e aqui. E eu coloquei no material de vocês ângulo alfa e ângulo beta. Ângulo alfa e ângulo beta. Pessoal, o que eu já sei do quadrilátero inscrito? A soma dos ângulos opostos, o outro foi lados. Somos lados opostos são iguais. Aqui a soma dos ângulos opostos são iguais. Então, por exemplo, esse mais esse é igual a esse mais esse. São iguais. E a soma dos ângulos internos de todos os quadriláteros é 360 graus. Então, se eu tenho duas somas iguais e dá 360, cada soma dá quanto? 180 graus. Então, o que tu precisa saber é que alfa mais beta é igual a 180 graus, que eles são opostos. Agora eu vou botar outro ângulo aqui, alfa, beta, gama e teta. Gama mais teta, obrigatoriamente tem que dar quanto? 180 graus também. Por quê? Tem que dar 360, é quadrilátero. Quadrilátero é dois triângulos, cada triângulo tem 180 graus, nós já vimos isso. Tá? Então, assim, ó. Eu não vi isso no cursinho. Tá? Eu também fiquei naquela assim, ó, vou fazer um curso em 6 semanas. O nosso curso, no curso regular, é 9 semanas, a gente tem mais tempo para ver esse conteúdo. E eu apertei as coisas e tu ficava assim, tiro isso ou não tiro? Eu sempre fico com medo de tirar as coisas. Então, assim, ó, quadrilátero, vamos fazer uma regra para os dois agora, só tem um no material de vocês. Regra para os dois. A soma dos opostos são iguais. Se tu tens os lados, tu soma os lados, que vai ser nessa situação, ó, esse lado mais esse é igual esse lado mais esse. Se tu tens os ângulos, porque daí o quadrilátero vai estar interno, os opostos, esse ângulo mais esse é igual a esse ângulo mais esse. Vai dar certo, tá? Generalizamos a coisa, tá? Porque é muita forma, a geometria plana é que mais tem forma, tá? Então aqui a gente encerra a parte teórica. Vou sair da frente para vocês tirarem um print e a gente vai trabalhar exercícios agora. Tranquilos? Posso apagar? Larissa, como é que está a internet aí? Tá, dá de entender bastante, só às vezes dá uma travadinha, mas acho que é a minha mesmo, porque desde ontem que eu tava na aula já tava travando já. Já reiniciou lá o modem? Que aqui em casa tem um monte de gente que fica assistindo vídeo, jogando. Então não tem como. Não tem como. Poderia resolver o exercício 12 e 13 da primeira etapa de treinos? Vamos lá. 12 e 13. É um que é no gráfico de pizza ali, ô Gabriela? Isso, tá. 12 e 13. Vamos lá. São os dois últimos aqui. Em época de internet ruim, tá? Umas dicas para vocês. É tudo coisa básica, mas às vezes o cara não se dá de conta. O modem, às vezes, está no móvel no lugar baixo. Coloca ele no lugar mais alto. Primeira dica. Colocar no lugar mais alto. O pessoal não usa mais agora telefone fixo, né? Mas se tiver telefone fixo sem fio, tira de perto. Porque a frequência, se for a frequência baixa lá do wireless, que é 2.4, é a mesma dos telefones sem fio. E a alta, que é de 5.4, 5.2, também tem telefone sem fio com a mesma frequência. E daí pode dar interferência. Segundo, se puder ficar na mesma peça, assistir aula na mesma peça que tem o modem, mas o modem fica na sala, meu irmão fica jogando videogame, não dá, né? Então, no quarto, quanto mais paredes, mais dificuldade vai ter para o sinal chegar onde vocês estão, tá? E a melhor coisa que existe nesse período de pandemia e internet é usar cabo. E usar cabo é uma coisa que, com o wireless, o pessoal acabou deixando de lado, porque cabo é chato, esticar cabo, esconder cabo,
né? Mas eu acho que é um período assim que tu pode ter um cabo bem comprido, não é? E quando tu vai assistir a aula, tu mete o cabo no modem, né? E mete no teu computador. Assiste a aula, terminou a aula, tira o cabo e recolhe o cabo. Né? Então, algumas coisas simples para melhorar aí a qualidade, tá? Porque as internets são complicadas mesmo, porque é muita gente usando, né? Aqui também, né? Eu uso a mesma internet que eu uso para transmitir para vocês, os guri usam lá no apartamento 2 andares acima. Só que de lá para cá eu trouxe cabo, que eu passo para um roteador, que é esse que faz check-in do curso, e desse roteador do check-in eu ainda trago outro cabo para o computador. Então eu chego com 100 mega de 240. Eles estão usando lá, estão jogando, estão vendo vídeo, tal coisa. Tá? Então tu vai perdendo, né? Vai dividindo, vai perdendo. E hoje em dia todo mundo quer internet, não interessa se é criança, se é idoso, todo mundo quer internet. Vamos lá, Gabriela. Vamos lá. O 10 e o 11 tu fez, Gabriela? Sim, tá bom. Então vamos lá. No 12, vamos ver o que nos traz aqui. O gráfico a seguir representa o resultado da eleição para governador do estado do Rio de Janeiro. Tá? Então nós temos aqui o 12. Um gráfico de pizza aqui. Tá? Brizola, Jussara, Ronaldo, isso aí é troço bem antigo, né? Brizola 47%, brancos e nulos 22%, daí deu o percentual de cada um, vamos ver o que nos interessa. Sabendo que no gráfico a votação de cada candidato é proporcional à área do setor, tá? Que representa, podemos afirmar que o ângulo central do setor do candidato Bittar, cadê o Bittar? Bittar está aqui, ó. Então ele quer saber aqui do candidato Bittar. Fiz para o lado errado, mas não faz mal, não vai interferir. Bittar. Ele quer saber esse ângulo central, tá? Ele quer saber quantos graus é. É 14, peraí. Sabendo a votação de cada candidato é proporcional à área do setor. Olha aqui, ó, Gabriela. Se tu somar... Gabriela, tá me escutando, Gabriela? Só põe um sim aí. Tá sem microfone? Tá me escutando. Se tu somar o que o Brizola teve de votos, o Bittar, Nelson, tal coisa, isso e aquilo, tem que dar 100%. Concorda comigo ou não? Teoricamente, deveria dar 100%. Se tu tiver uma calculadora e somar aí, eu somo aqui. 47 com 22 dá 69. Com mais um da Jussara, 70. 70 com 30, 100%. Tá? Então, o que acontece? O Bittar tem 14% de 100%. Só que tu não tem 100 graus para dizer que é 14 graus direto. Tu tens quanto? 360 graus. Então, 100% dos votos, ó, 100% dos votos é 360 graus, que é toda a volta inteira. Somar todos eles dá uma volta inteira. Então, 100% dos votos, 360 graus. Bem coisa de Enem isso aqui. É uma questão antiga, bem coisa de Enem, que é aquela questão de fazer regra de 3, que a gente está nas terças-feiras fazendo as provas do Enem, né? Daí, o que acontece? O Bittar tem 14%. O Bittar, ele me dá que tem 14%. 14% vai me dar qual ângulo? Que é o alfa. Né? Porque o ângulo ali é proporcional à área. A área que ele vai ter, quanto mais aberto o ângulo, maior vai ser a área. Então, aqui eu vou fazer aqui, ó, 100 alfa, multiplicando em cruz, né? 100 alfa é igual a 14 vezes 360. Vou cortar um zero aqui para facilitar. Alfa vai dar 14 vezes 36 dividido por 10. 36 vezes 14, olha lá, 36 vezes 14, olha só, 36 vezes 14. 10 mais 4 é 14, né? Vou fazer a distributiva. 36 vezes 10
360. 36 vezes 4 é 2 vezes o dobro. O dobro de 36 é 72, o dobro 144. 144. Vai dar 4. 6 com 4 dá 10, vai 1. 3, 4, 5. 504. 504 dividido por 10. Então, meu ângulo é 50,4 graus. Pode não estar sem a resposta, pode estar em minutos, pode estar em segundos, tá? Então, dá 50,4 graus. Bom, a única resposta aí que encaixa é a C. Então, a gente já estaria... depois tu faz a 17? Faço a 17. Então, assim, ó, eu só tenho que passar isso para minutos, né? Para minutos. A gente já sabe que é C, que é a única que vai ter com 50 graus. Eu tenho 50 graus inteiro, ó. Eu tenho 50 graus inteiro mais 0,4 graus. Tu sabe que 1 grau corresponde a 60 minutos. 1 grau corresponde a 60 minutos. 0,4 graus vai me dar x. X vezes 1x, 60 vezes 0,4. Ó, eu vou fazer essa manobrinha aqui, muitas vezes o aluno não entende o que eu fiz aqui. Ó. Na realidade, eu tiro 66 vezes 10. Eu tiro 10 desses 60 e multiplico 0,4 com 4. Então, na realidade, a gente corta esses zeros aqui. 6 vezes 4, 12 dá 24. X é igual a 24 minutos. Então, isso é 50 graus e 24 minutos. Tá? Aqui a aspinha é minutos. Segundos é 2 aspinhas. Tá? A Gabriela me pediu 12 e o 13. Tá? Depois a Nalanda me pede o 17. Deve ser da próxima sequência, que aqui vai só até 13. Tá? Entendeu, Gabriela? Entendi. Tá, perfeito. 13. A figura a seguir representa duas circunferências C e C', é o nome da circunferência, de mesmo raio, as duas são do mesmo tamanho. Se o segmento MN é um lado comum de hexágonos regulares escritos em C e C', então o perímetro da região sombreada não aparece. Outra circunferência, aqui é MN, aqui tem o centro aqui tem outro centro aqui. Segundo o Juliano, ele quer saber isso aqui, ó, quer saber esse perímetro aqui, ó. Isso aqui, mais isso aqui. É isso, Juliano? É isso ou não? Isso. Tá? Então, o que vai acontecer? Se não fosse essa intersecção aqui, o perímetro seria... Tudo isso aqui seria o perímetro, 2πr. Tudo. Mais esse todo aqui, 2πr. Só que eu tenho que descontar quem? Eu tenho que descontar esse pedaço aqui e esse aqui, que são iguais. E ele fala que esse segmento MN, deixa eu pegar outra cor de caneta aqui, ó, ele é o lado de um hexágono dentro das duas figuras, ó. Tem um hexágono aqui e outro hexágono aqui. E nós já vimos que o hexágono aqui, ó, divide em 6 triângulos iguais. Então, aqui é 60 graus. Então, o que acontece? Eu vou calcular esse pedaço aqui, ó. Esse pedaço aqui, ó. Seria 2πr toda a volta, que eu usei aqui, ó. 2πr toda a volta. Só que, como é 60 graus e toda a volta 360 graus, eu tenho 6 triângulos. Então, é 1/6 disso. Então, isso vai ser πr sobre 3. Então, olha aqui, ó, 2πr é tudo, Gabriela, 2πr é tudo. Vou descontar esse pedaço aqui, que é menos πr sobre 3, que está lá. E eu vou descontar esse que é igual, menos πr sobre 3. Esse aqui vai ser o nosso perímetro, certo? Bom, vou fazer MMC agora. Tem que dar certo agora. Se não der certo, eu vou desistir. Daí eu vou ter que procurar gabarito, ver o que é direitinho. Vamos botar o 3 aqui, tá? 3 dividido por 1 dá 3 vezes 2, dá 6πr, mais 3 por 1 dá 3 vezes 2, mais 6πr,
Menos, por 3 dá 1, menos πr, menos πr. Agora sim, deu certo, deu. Não deu, vou ter que pesquisar o que é o exercício. 6 mais 6, 12. 12 menos 2, 10 πr sobre 3. Fechou agora? Fechou, né? Fechou, fechou. Tá. Foi bom ter acontecido isso, tá? Pessoal, olha aqui, ó, não adianta a gente saber a matéria se não sabe o que está sendo perguntado. E o Enem acontece muito disso, né? Todo um floreio numa questão, o aluno lê, nem sabe o que está sendo perguntado. Então, aconteceu comigo, pela questão da foto, né, não aparecer o que está sombreado aqui, né? Tá? A foto muito antiga, muito escaneada, mal escaneada. Então, daí não tem quem faça uma questão, não sabe. Eu estava calculando outra coisa, calculei a área, depois vi que não era área. Daí eu calculei, eu achei, deve ser, área sombreada deve ser essa daqui de dentro. Então deve ser, o perímetro é isso, mais isso. Não, a área sombreada da figura que não aparece. O Juliano está aí no Google aí, vê se não está. Ou ele está destacando isso aqui que eu destaquei, ou está assim, ó. Vê se não está. A figura é toda preta. Toda preta assim, menos essa parte aqui, né? Não é isso? Não, Está toda preta? Tá, mas toda preta tá certa também, né? Se é toda preta aqui, ó, toda preta, o contorno da parte sombreada é essa aqui, ó. Isso aí, é toda preta. Para nós tá toda branca, não tinha nada sombreado, tá? Então valeu por essa questão aí de vocês verem me ver no desespero, né? Eu tinha que acertar de qualquer jeito. A Juliana aí pesquisou, senão não sem saber o que está perguntando, não ia acertar nunca, né? Bom, me pediram a 17, tá? Nalanda, se atrasamos um pouquinho, Nalanda, mas dá tempo, tá? Faz parte isso, sofrer. 16 e 17. Opa, uma questãozinha do ITA aqui. Vamos lá. Do ITA sempre é pegada. Tem uma colega que vai fazer para escolas militares aí, eu nunca sei se é a Aline ou é a... Aline está em aula? Acho que não tem aula ali. Uma das gurias que faz curso com nós é para escolas militares, não é ITA, né? O ITA é ESA, é mais simples, tal coisa, agora o ITA é complicado. Vamos lá. O brabo é desenhar isso aqui, né, Lana? Mas vamos à luta. Olha só, eu tenho um hexágono aqui. Elas estão tangenciando aqui. Bah. Nalana, desculpa pelo desenho, mas vamos tentar fazer o melhor que a gente pode aqui. Vamos dar uma aumentadinha nesse aqui. Agora a gente vai ajeitando aqui o desenho aqui. Tem uma curvinha aqui, vem, 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 tem uma curvinha aqui. Eu acho que é essa figura, tá? Bom, 6 circunferências de raio 5 são tangentes entre si, 2 a 2, e seus centros são vértices de um hexágono regular, conforme a figura abaixo. O comprimento da correia tensora que envolve externamente as 6 circunferências mede, olha que pepino, ele quer saber o comprimento desta parte aqui, ó. Ele quer saber o comprimento desta parte aqui, a correia que passa aqui por fora, tá? Então é um pepino mesmo, tá? O raio é, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. A gente tem aqui um hexágono interno com raio de 5,
Tá? E nós temos uma correia por fora, quer saber o comprimento da correia. Bom, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer 1/6 só. Tá? Então a gente vai achar esse comprimento de fora aqui mais a curvinha. Bom, por dentro aqui, como o raio de cada circunferência é 5, eu tenho 5 desse raio mais 5 desse aqui, eu fiquei com 10, essa dimensão aqui. Se eu puxar 90 graus para fora aqui, 90 graus para fora, esses 10 é os mesmos 10 daqui de fora. Então eu preciso, além desses 10, eu preciso da curva ali, descobrir esta curva. Como é que eu vou fazer para achar essa curva? É um setor circular ali e é o contorno do setor só. Então eu preciso achar esse ângulo interno aqui, de onde é que saiu esse 120? Nós sabemos que no hexágono tem 6 lados menos 2 dá 4. 4 vezes 180, a soma dos ângulos internos é 720 graus. O ângulo interno vai ser 720 dividido por 6, 120 graus. Então nós sabemos que o ângulo interno é 120 graus. E como eu tracei uma linha de 90 graus aqui, eu traço uma linha de 90 para lá. A volta inteira vai ser esse ângulo alfa que eu quero achar, mais 90, mais 90, mais 120. Então, lá, 120 mais 90 mais alfa é igual a 360. Daqui eu tiro que o alfa é 360, 120 mais 90 dá 300, o alfa dá igual a 60. Bom, se o alfa é igual a 60 graus, eu sei que esta curvinha aqui seria 2πr a volta inteira. Eu vou dividir por 6, porque 60 graus dá 1/6. Então vai dar 2π, o raio é 5 sobre 6, dá π, 5π sobre 3. Qual vai ser o comprimento total da correia, então? A gente fez um pedaço, só que é 10 mais a curvinha. 10 mais a curvinha é 10 mais 5π sobre 3. Eu vou multiplicar por 6, porque são 6 pedaços. Daqui eu vou ter o comprimento total 60 mais 10π.